interpretar isso que está escrito aqui na Sagrada Escritura, nós temos uma ordem apostólica que é basicamente eterna. E nós sabemos que as palavras de Nosso Senhor, ainda que não estejam diretamente na boca dele, mas inspira os seus, são eternas. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não. A tua palavra não. Só para ver se vocês estão dormindo ou não, né? Não sei que tá, depois do almoço, no domingo, eles ficam um pouco mais sonolentos, né? Então é bom para dar uma acordadinha. Então veja, existe em todos nós um desejo inato de buscar a verdade. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Se você pegar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que o homem é capaz de Deus. Como assim o homem é capaz de Deus? Deus, por natureza, não cabe na nossa cabeça, obviamente. Se Deus coubesse na nossa razão, na nossa forma de ver o mundo, então, por lógica, Deus deixaria de ser Deus. Porque Ele é o sumo bem, Ele é o todo-poderoso, Ele é o nosso Criador. Então a criatura não tem total acesso ao Criador no sentido de dominar tudo aquilo que o Criador é. Nós temos fragmentos que Deus permite que nós saibamos para que possamos conhecê-lo e buscá-lo com todas as nossas forças. Pergunto, quem quer buscar a Deus? Por que vocês querem buscar Deus? Vocês já se perguntaram o porquê? A gente vai trazer várias respostas. Porque é melhor ter alguma coisa para buscar do que não ter. Porque meu pai é católico e ele me ensinou a buscar Deus. Mas você tem buscado responder essa pergunta para si sem ter um condicionante ou um agente terceiro nessa brincadeira? Você já tentou se responder ou encontrar respostas do porquê você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque o meu apostolado é bom. É porque o meu apostolado é o que salva a minha vida. É a forma... Será que eu ia falar alguma bobagem? Deus mandou uma dessas pra mim. Vamos lá. Por que eu tô aqui? Por que o meu apostolado existe? Ele existe porque eu sou imperfeito. E assim como na vida de vocês, Deus tem uma forma de trazê-los de volta, o apostolado que Ele me confiou, esse desejo de levar a verdade, de falar sobre Ele, é a forma que Ele pensou desde o momento que eu fui concebido no ventre da minha mãe, para que eu não deixasse de buscá-lo, para que a minha vida fosse salva. Esse é o meu apostolado. Meu apostolado. Você tem o seu. Você já sabe qual é o seu apostolado? Você tem buscado compreender qual é o seu apostolado? Qual é a sua busca diária? Onde você está tentando encontrar a verdade? Essa pergunta ela precisa começar a ecoar dentro do coração de vocês. Porque a gente precisa encontrar o sentido da nossa vida. O propósito da nossa vida. Se o propósito da minha vida é ser santo, então, bom, já tenho meio caminho andado. Porque se eu entendo que eu quero ser santo, é porque eu entendi que eu quero viver a minha vida em Deus. Porque a vocação que eu e você temos em comum chama-se santidade. Está lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium, capítulo 5. A vocação universal de todo homem e toda mulher batizados é a santidade. Mas o que é, afinal, essa santidade? A santidade nada mais é que no final da sua vida, é como
no fechar dos nossos olhos, Deus falasse, vem. Não vai. E se for vai, você não foi santo. Inclusive, o vai é o elevador para baixo. Quando Deus diz vem, é porque você o buscou com verdade, porque você gastou sua vida para encontrá-lo, porque você soube renunciar a si mesmo, para dar a sua vida para ele, por ele. Só que você só chega nessa decisão se você se encontra com a verdade. E veja, se a gente for olhar na Sagrada Escritura, teve um cara que esteve diante da verdade e ainda ousou questionar o que é a verdade. Que personagem bíblico é esse? Não é Pedro. Alguém chuta? Dole uma, dole duas. Tomé não questionou quem é a verdade, ou o que é a verdade. Pilatos. Bom, Jesus foi levado a Pilatos e disse a Pilatos que ele veio para dar testemunho da... E Pilatos olha nos olhos de Jesus e pergunta, qui est veritas? Ou, o que é a verdade? A verdade estava diante de Pilatos. Ou seja, não significa que você estar, por exemplo, numa adoração com o Santíssimo exposto, que aquilo ali já significa que você se encontrou com a verdade. Porque o encontro com a verdade, ele é muito mais profundo do que simplesmente você estar de corpo presente num lugar. Estar de corpo presente num lugar é, eu tô aqui só porque tô, a minha cabeça tá em Nárnia. Sei lá, minha cabeça tá no jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Que eu tô falando isso porque eu não torço pra nenhum dos dois, que desse os dois perderem o mesmo jogo, pra mim tava ótimo. Então, a questão é essa. Encontrar-se com a verdade exige de nós um desprendimento, uma renúncia e um desejo profundo. Não basta estar diante de Jesus, é necessário querer estar diante de Jesus. E esse querer estar diante de Jesus exige um querer para a eternidade. Porque a eternidade, caso vocês não saibam, eu vou contar para vocês, é estar todo o tempo contemplando a Deus. Nós não conseguimos ter essa noção hoje do que é a contemplação da visão beatífica, porque se nós contemplássemos a visão beatífica agora, nós não resistiríamos e morreríamos na hora. Porque Deus, ele é o sumo bem. Por que nós pecamos? Por que nós erramos o alvo? Porque nós vemos outras coisas que aparentam ser um bem, quando na verdade não são. Isso é contrariar a verdade. Então veja, nós estamos num mundo de imediatismos, num mundo de meias verdades, um mundo que quer te dizer que essa cadeira pode parecer branca, mas não é branca. Ou melhor, vamos aqui usar um exemplo mais que está em voga, que é o livro. Não, o livro não. Que o copo é amarelo e a caixa é preta. Tem que provar isso. Por quê? Porque o mundo, ao rejeitar a verdade absoluta, tende a criar meias verdades. O que é uma meia verdade? Você pega um aspecto da verdade, mas deturpa o resto. O que é uma heresia, senão um núcleo de verdade longe dele? Exemplo, na igreja primitiva nós tivemos uma heresia chamada nestorianismo, por exemplo. O nestorianismo partia de um princípio real: Jesus Cristo existe. Partia de um outro princípio: Jesus Cristo tinha uma natureza humana
e também tinha uma natureza divina. Bom, 2 princípios de verdade. Onde é que entra a mentira? Na história eu dizia que havia uma pessoa humana e uma pessoa divina, sendo que na verdade Jesus Cristo é uma só pessoa com 2 naturezas perfeitamente unidas. Então, para pôr fim a esta meia-verdade, a igreja proclama um dogma. Que dogma é esse? Maria, mãe de Deus. Porque aí você entende que Jesus é uma pessoa que possui uma natureza humana e uma natureza divina. Assim como um todinho é um achocolatado que possui leite e chocolate perfeitamente unidos. Nossa, ela não está comparando Jesus com todinho, não. É só uma analogia para você assimilar. Então perceba, você vai ter muitas meias-verdades do que você vai se deparar. O mundo de hoje fala muito da liberdade. Que você precisa ser livre e a igreja te aprisiona, etc, etc, etc. Se você parar para ver, existe uma verdade a respeito da liberdade. Está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que aí você transforma o conceito de liberdade em libertinagem, mas mascara essa libertinagem com: sou livre, meu corpo, minhas regras, esse não é o seu lugar de fala, e várias outras frases clichês que vocês veem por aí. Quem é jovem e está na faculdade vai se deparar com isso muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. E muitas vezes vai até achar esse discurso chamativo. Porque de fato é. Ora, nós somos seres humanos. Nós temos em nós concupiscências, nós temos inclinações para o pecado. Por conta do pecado original. Então qualquer discurso que me faça questionar aquela verdade que é absoluta é capaz de me chamar a atenção. Quer um exemplo? Adão e Eva não tinham pecado original. Eles eram imaculados. Como uma meia-verdade pode deturpar a sua vida? Primeiro, o pecado original nada mais é que fruto da fofoca, tá? Só pra contar pra vocês. Se vocês não souberam, tô contando agora pra vocês. Tá lá, passeando no paraíso, Adão e Eva, e eles encontram uma árvore, e naquela árvore tem uma serpente. O que a serpente fala? Ela começa a instigar. Ela fala uma verdade. Nossa, Deus criou vocês livres, né? Eles sim. Mas por que Deus não deixa vocês comerem dessa árvore aqui? Porque Ele ordenou e tá. Não, é que na verdade Deus está querendo que você seja escravo dele. Nesse sentido. Ele não quer que você dê o que ele tem, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês terão ciência do bem e do mal. Vocês comerão do fruto em que libertará vocês dessas amarras. Veja como o discurso é tentador. Isso se chama tentação. Você pega um aspecto verdadeiro, deturpa ele e leva a pessoa a cometer um mal. Não é que Adão e Eva fossem maus por natureza. É porque a vontade deles foi fragilizada por uma verdade fora do lugar. Por um conceito verdadeiro aplicado descontextualizadamente, que se torna um pretexto, que se torna, por consequência, uma mentira. Eles comem o fruto porque queriam ser como Deus sem o auxílio da graça de Deus. É isso que a mentira faz na nossa vida, é isso que o pecado faz. O pecado nada mais é que você dizer para Deus: olha, tem vários princípios aí que tu aí de cima me mandou que eu até concordo, mas tem outros que eu não concordo, eu vou agir diferente, porque eu tenho liberdade e eu posso fazer isso. É simplesmente você dizendo para Deus: eu sou Deus da minha vida. Só que você não é onipotente, onipresente, onisciente. Você não é criador. Você não tem ciência das coisas. Só que é muito mais
aprazível para o seu coraçãozinho sedento por algum preenchimento passageiro, aceitar que você pode modificar a palavra de Deus ao seu bel prazer, do que simplesmente você renunciar a determinadas coisas porque isto é verdade, eu vou abraçar a verdade. Renunciar é muito mais difícil do que abraçar coisas passageiras. Quantos de nós já não fizemos as piores coisas na nossa vida porque queria preencher um vaziozinho, uma coceirinha lá dentro do nosso coração? Deixa eu te contar um segredo. Nós vamos ter esse vazio até o dia que nós morrermos. Porque esse vazio no nosso coração é desejado por Deus. Sabe por que ele é desejado por Deus? Para que nós possamos buscá-lo e preencher. O problema é quando você quer preencher esse vazio com coisas que não são dele. Veja, muitos jovens tentam preencher esse vazio buscando o prazer da carne. Porque se sentem amados por outra pessoa, porque aquela pessoa está lhe dando prazer, está lhe dando carinho, está lhe dando afago, quando na verdade, no fim de tudo, você estava sendo só um objeto. E aí você vai lá, tem uma noite de prazer, uma noite de... assim que você pensa, nossa, meu corpo ficou alegre. Passou a dopamina, baixou o nível da dopamina, aquele vazio misteriosamente volta e parece que está maior. Por quê? Porque aquilo que é passageiro não nos preenche. A mentira não é capaz de preencher nosso coração. Somente a verdade tem esse poder. Somente a verdade é capaz de modificar a nossa vida a fim de que nós vivamos para Ele. Ou vocês acham que Santo Estevão morreria por uma meia-verdade? Vocês acham que São Pedro seria crucificado de cabeça para baixo por uma meia-verdade? O martírio só existe porque aquelas pessoas entenderam que a palavra de Deus é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é uma pessoa a quem eu quero dar a minha vida por completo. Se houvesse a mínima dúvida naqueles homens se aquilo que Jesus falava era realmente verdade, eles com certeza não teriam dado suas vidas. Seria muito mais fácil se curvar às entidades pagãs romanas da época, queimar um incenso ali e continuar vivendo. E seria até, humanamente falando, compreensível que se fizesse isso, porque eles estariam salvando a sua vida. Mas vai dizer a palavra, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que der a sua vida por causa de mim, ganhará. E ganhará em abundância. Agora eu pergunto para você, jovem ou não tão jovem, o que você tem feito para buscar a verdade? Olhar os vídeos do Alan no Instagram é legal? Sempre que puderem, compartilhem, inclusive. Mas não é suficiente. Porque aquilo é uma pílula de 1 minuto e meio da verdade. Aquele 1 minuto e meio tem que se transformar em você largar o celular, fazer esse movimento aqui. Digamos, ó, você está em pecado mortal e você viu um vídeo do Alan falando sobre o pecado da castidade, ou pecado, qualquer pecado. O certo a se fazer quando você se depara com a verdade e compreende que a verdade é: eu largo meu celular, eu me levanto e vou procurar confissão. Mas sabe qual que é o problema de jovens hoje em dia? Como é que eu faço? Aí vai lá, passou, pegou o celular de novo, aí ao invés de ver aparecer o vídeo do Alan, apareceu o vídeo da MC Pipoquinha. Nossa, que algoritmo bizarro, mas enfim. Que bom que eu não sei nenhuma música para dar exemplo. Obrigado, senhor.
Aí o que acontece? Aí você lembra, aí aquele vídeo da MC Pipoquinha, lembrou que tinha balada na sexta-feira. Aí se é um menino, liga pro amigo, vamos pra balada, não sei o que, mano. A menina também, não, já chama as amigas, né? Vai todo mundo limbando pro banheiro. Se vestir, se arrumar. Por quê? Porque é muito mais aprazível pro seu coraçãozinho sedento por meias verdades se encher de porcaria numa noite de balada do que levantar e falar sua verdade para um sacerdote. Afinal, o que é mais aprazível para o nosso coração? Passar uma noite inteira rebolando a bunda? Ou dizer, padre, eu pequei, sou um miserável, fiz isso e aquilo. Nossa, que bizarro, né? A sua vida só vai ser mudada se você entender o porquê você está fazendo isso. Porque a fé exige uma resposta. Perceba. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que estão me vendo aqui? Sim ou não? Sim. Não. Vocês não acreditam. Vocês estão me vendo. Eu estou aqui. Não precisa de fé para isso. Não há dúvida que você está me vendo agora. Se você tapar o olho, você vai continuar sabendo que eu estou aqui, porque você já viu. Isso é o objetivo. Não muda. Agora eu pergunto, você tem certeza científica que Jesus está presente na Eucaristia? Sim ou não? Sim. Não. Você tem fé. Porque ali você tem algo que é metafísico acontecendo. Algo que não está na nossa capacidade visual. Porque o milagre da transubstanciação é algo que acontece no escondimento, em que você precisa ter um ato de fé. Então veja, para que exista fé, existe um elemento de dúvida. Não é que você coloque em dúvida o que a igreja ensina. Não, é porque você precisa ter aquele escondimento para dizer, eu creio com a igreja, porque homens e mulheres deram a sua vida por isso aqui. E se homens e mulheres deram a sua vida por isso aqui, significa que isso aqui é uma verdade. Mas você só entende que acontece uma mudança quando o padre fala as palavras da consagração, porque você estudou. Porque se foi só porque alguém te disse, você vai ficar, tá, mas quem é esse fulano para falar isso? De onde é que ele tirou? Pega um vídeo meu, qualquer corte que eu falo de Nossa Senhora. Você vai ver que tem um monte de gente que vai chegar lá e vai dizer fonte das vozes da minha cabeça. Por quê? Porque não estudaram aquilo ali. Eu cheguei e falei aquilo ali com propriedade, por quê? Porque eu estudei. E eu não sou teólogo. Eu só estou fazendo o que muitos se omitiram de fazer, que é estudar a própria fé. Santo Agostinho vai dizer, você só ama aquilo que você... Vocês amam Jesus? Vocês conhecem Jesus? Percebe? Veio aqui toda uma frase de efeito que o pessoal falou, conhece. Agora eu pergunto, você, depois de você receber essa pergunta, você se pergunta, putz, será que eu conheço mesmo Jesus? Por quê? Porque você faz a sua autocrítica agora de dizer, eu não estou fazendo o que deveria estar fazendo. E você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado por isso. Alguém aqui é pai? Quem é pai, levanta a mão. Quem é mãe, levanta a mão. Vocês estão estudando para passar para os seus filhos a verdade da fé? Esse é o ponto. Só que não é só um estudar, é um estudar para viver, para que a sua catequese em casa comece com a sua atitude e seja um elemento, uma extensão, aí sim, do ensino catequético. Porque não adianta você dizer para o seu filho que Jesus é Deus e na hora de ir na missa no domingo você ficar... Aí não tem preparação para ir na missa, aí sua vida não reflete o que você fala,
Aí depois tem a pachorra de dizer que o filho foi para a faculdade e se perdeu. Claro, para aqueles que fazem a sua parte de maneira certa e têm consciência disso, se o filho se perde, também é uma escolha dele. Porque um pai e uma mãe, eles existem para educar os filhos, para que no momento que eles tenham que escolher, eles lembrem do ensinamento dos seus pais e lembrem porque era verdadeiro. Por que eu nunca usei droga mesmo tendo sido do mundo? Porque eu me lembro do meu bisavô vivendo como um homem que não bebia, que não fumava, e que soube morrer como um homem. Então, mesmo nos piores momentos da minha vida, em que eu estava entregue ao mundo e entregue aos prazeres da carne, quando chegava alguém para me oferecer um cigarro de maconha, eu negava. Não porque eu era um bom moço, mas porque eu me lembro do exemplo. E aí hoje, quando eu vivo a minha fé, quando eu vivo esse apostolado, a primeira pessoa que eu quero orgulhar é meu bisavô que está lá em cima. E que muitas vezes eu penso se eu estou fazendo aquilo que ele gostaria que eu fizesse. Porque a vida dele foi um exemplo para mim, a vida dele foi um testemunho para mim. Mesmo que ele não fosse um homem douto, sábio, mas vivia o Evangelho, por quê? Porque tinha contato com a palavra, tinha contato com Jesus, podia não saber explicar o que era uma união hipostática, mas sabia que Jesus era Deus. Então perceba, não é uma necessidade de você ser teólogo dentro da sua casa, é uma necessidade de você fazer o básico, de conhecer o básico na vivência, na teoria e na prática. Uma teoria vazia da prática é só uma teoria. Ou seja, quando eu falo aqui para você do meu apostolado, é porque o meu falar precisa ser uma extensão do que eu sou dentro da minha casa. E eu me cobro muito, minha filha tem só 2 anos, e eu fico pensando como é que eu vou fazer essa menina de 2 anos já ter contato com a fé. E eu olho para mim, eu vejo quantas coisas eu estou falhando. Do quanto eu podia estar rezando mais, do quanto eu podia estar levando ela para lugares que fizessem a cabeça dela já ir assimilando, por mais que ela esteja numa escolinha católica, por mais que a gente vá numa missa no domingo, por mais que ela saiba cantar a Mãezinha do Céu, por mais um monte de coisa, ainda tem mais a ser feito. Por quê? Porque não existe o que a gente faça aqui que já seja suficiente. Deus nos pede sempre mais, porque Ele nos deu tudo. Tudo no sentido de descer do céu, fazer-se homem e dar a sua vida até a última gota de sangue por nós. Qual tem sido a tua resposta diante disso? Eu sei, é chato. É muito chato. Por quê? Porque a gente está num mundo que nos ensina prazer, 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 dopamina, 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 dopamina. Celular, 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 dancinha, dancinha, dancinha. Tem gente que sabe a propaganda do McDonald's de cor e não sabe rezar o credo completo. Tem gente que sabe a formação do Corinthians de 1977 e não sabe quais são os 12 apóstolos. E aí eu me pergunto, muitas vezes eu sei a escalação do Mundial do Inter de 2006, até a numeração dos caras, e esqueço um e outro apóstolo. Poxa, preciso estudar mais. Eu não estou aqui falando coisas impossíveis de serem feitas.